Que a graça, que a paz, que os cuidados do nosso eterno e maravilhoso Deus encontre você nessa noite, você e toda a sua família. Para nós começarmos esse tempo de adoração, eu quero ler um texto maravilhoso, que com certeza você conhece, já meditou várias vezes sobre ele, que está em Abacuque, no capítulo 3, do verso 17 até o 19, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Abacuque, ele viveu na mesma época que Jeremias. A gente está estudando Jeremias nas quartas-feiras, e ele tinha uma fé extraordinária. E Abacuque, em todo o seu pequeno livro, que são só 3 capítulos, ele argumenta com Deus, porque ele não entende o que está acontecendo. Parece que Deus está sendo injusto, porque ele olha para a sociedade, ele vê crueldade, ele vê injustiça, e isso só vai crescendo cada dia mais, e aparentemente parece que Deus não está fazendo nada. Ele fala assim: Deus está sendo injusto, né? Aí quando ele escuta falar que Deus vai intervir naquela história e ele vai usar os babilônicos, que são cruéis, ele ficou mais perplexo ainda diante da situação. Ele fala assim: como pode Deus, que é puro demais para olhar para o mal, indica essa nação para executar um julgamento sobre um povo que é mais justo do que esses cruéis, do que esses babilônicos? Só que Deus deixa claro, se você ler todo o livro, Deus deixa claro que o destruidor, o corrupto, ele vai ser destruído. E Abacuque entende que o que Deus está fazendo, ele entende. E ele decide ter fé, ele decide ter esperança no futuro. Ele expressa um dos mais belos versos da Bíblia, falando que Deus está agindo e que os povos vão conhecer o nome e que a glória do Senhor será vista sobre toda a terra. Isso está no capítulo 2, verso 14. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A gente canta muito isso. A gente tem que ter essa mesma confiança. A mesma confiança. Deus não esqueceu dos seus propósitos para a minha vida e para a sua vida. A missão de Deus não terminou. Calma, a missão de Deus não terminou. Vamos ser realistas, no mesmo jeito que estava no tempo de Abacuque e Jeremias, está hoje. Dias cruéis, homens cruéis, situações terríveis. Você liga a televisão, dá um desgosto. Aí muita gente se pergunta: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Só que diante das calamidades, nós somos desafiados da mesma forma que Jeremias e Abacuque nesse texto, a levantar um brado de fé e de esperança e falar: ainda que eu não veja nada, ainda que a gente continua firme no Deus da nossa salvação. Ainda que eu exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. As circunstâncias, elas devem nos levar ao louvor a Deus e não ao desespero. Elas devem nos levar a crer, não ser incrédulos. Se as circunstâncias determinam o que nós cremos ou não, então nós estamos liquidados no nosso relacionamento com Deus. Gente, foi para essa hora de calamidade, é para essa hora que Deus salvou a nossa vida. Deus nos tirou lá do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Ele não salvou a minha vida e a sua somente para a gente ir para o céu. Lá é perfeito. Ele precisa da gente aqui sendo sal. Sal que salga, luz no meio das trevas. É a gente trazer o céu para a terra. Ele nos salvou para que a gente brilhe no meio dessa geração corrupta, para
para fazer o bem, para viver no meio da crise, viver com fé, com ousadia, com esperança, para crer, para obedecer, hoje, agora. Lembra, Deus ainda não cumpriu a promessa de que toda a terra será cheia do conhecimento da sua glória. E Deus não falha em promessa. Então Ele vai cumprir. Pensa nisso. Pensa nisso. E você vai ver como a gente vai olhar para esse futuro e a gente vai falar, ainda que nós continuamos crendo, porque a grande promessa ainda não foi cumprida e Ele vai cumprir. Vamos orar? Senhor, como é bom ter esperança. Como é bom, Pai, olhar para a Tua palavra e ver que apesar das calamidades, dificuldades, tristezas desse mundo em que nós vivemos, ainda que tudo isso esteja acontecendo, nós nos alegraremos, nós exultaremos no Deus da nossa salvação, aquele que é perfeito em todas as coisas. Porque sabemos, Senhor, que é para estes momentos que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para ser nação eleita. O Senhor nos chama, Deus, para ser sacerdócio real. O Senhor nos chama, Deus amado, para ser homens e mulheres santos, separados para a glória do Senhor. Homens e mulheres que fazem diferença no meio dessa geração. Homens e mulheres que são, ó Deus, o sal, que são luz. Homens e mulheres, ó Deus, que proclamam a verdade do Evangelho. Ele não tem medo de dizer que são homens e mulheres comprometidos contigo. Obrigada, Pai, por renovar nossa esperança. Obrigada, Deus, por nos colocar de pé todos os dias. E obrigada por nos sustentar na Tua graça, no Teu poder e no Teu infinito e bendito amor. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Não, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça,
Louvado seja o Senhor que todo tempo nos sustenta em amor, graça e esperança. E nessa noite, para nossa meditação, eu quero ler um texto com vocês que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 62, dois versículos, o 6 e o 7, que diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e o ponha por objeto de louvor na terra. Esse texto, olha só, está falando aqui que Deus colocará guardas todos os dias, e eles não todo dia, toda noite, eles não se calarão. E eles vão fazer que Deus se lembre, e não vai dar descanso para Deus, até que ele restabeleça Jerusalém. Aqui está falando de uma oração. Aqui é a oração do profeta Isaías, de uma forma muito eloquente. Ele fala sobre restauração de Jerusalém. E eu quero falar sobre a oração, falar sobre a restauração da igreja. O Movimento Nacional de Oração, não sei se vocês sabem, mas toda quarta-feira, da meia-noite, de terça para quarta, até de quarta para quinta, nós temos um relógio de oração chamado Torre de Oração, do nosso presbitério. Quem quiser fazer parte é só entrar em contato. E é 1 hora, uma vez por semana. E isso acontece em todo o Brasil. Então tem torres em todas a semana, de segunda a segunda. A do nosso presbitério é quarta-feira. E o Movimento Nacional de Oração vai estar responsável pela Semana de Oração, que vai começar agora do dia 23, na sexta-feira, e vai até o dia 29 de julho, pelo aniversário da nossa Igreja Nacional, a IPI do Brasil, que vai comemorar 118 anos, uma jovem senhorinha, né? E a nossa igreja local tem um momento especial de oração que é todos os dias ao meio-dia. Então nós queremos intensificar nesses dias, do dia 23 até o dia 29, esse momento de oração para que a gente clame pela nossa igreja nacional, que a gente clame pela nossa igreja, além dos nossos pedidos. Aí você fala assim, pastora, não dá para orar meio-dia, estou servindo almoço, estou isso, mas investe um tempo, em especial nesses dias, para esse momento de oração. Nós vamos ter aí os nossos pedidos da nossa igreja, da nossa cidade, mas também vamos ter aí os pedidos nacionais. E vamos falar de oração. Vamos falar em cima desse texto, dessa oração fervorosa de Isaías. E nós vamos falar 7 coisas bem rapidamente. O que é uma oração fervorosa? Em primeiro lugar, é uma oração vigilante. Os guardas estão no muro. Aqueles que oram são como esses guardas, de olhos atentos aos perigos que se ameaçam a igreja e prontos a chamar o povo para a batalha. Gente, orar é batalha. Orar é batalha, é lutar pela igreja. Nessa luta, a gente não pode dormir, a gente não pode ficar desatento. Nós precisamos de uma vigilância permanente. Se cochilar, o cachimbo cai. Já ouviu essa? Cochilou, o cachimbo cai. A vida cristã não é, vem para Jesus e acabou seus problemas. É uma vida que você vai viver no paraíso. E não é, filho. Paraíso não é aqui. Aqui é terra, aqui é labuta, aqui é joelho no chão, aqui é cara no pó. E a gente vigia. Gente, vigiar não quer dizer que você vai ficar tomando conta da vida do outro. Isso não é vigiar. Isso aí é fofocar. E fofocar é pecado, é maledicência. Aí você está dando arma para aquele que você devia estar vigiando. A gente vigia as ações do inimigo contra a vida da igreja. Quem é a igreja? Sou eu e é você. Nós vigiamos para que a gente não caia em tentação e a gente ora pela vida do outro para que ele não venha cair em tentação. Oração de vigilância é ficar atento às armadilhas que o inimigo
trama contra a igreja de Cristo. Segundo lugar, é uma oração perseverante. Os guardas ficam dia e noite clamando. Às vezes você não pode orar durante o dia, mas você pode orar à noite. Às vezes Deus te levanta na madrugada, vá orar. Deus coloca situações durante o seu dia todo, pare tudo e vai orar. A gente não pode esmurecer, não podemos desanimar. Intercessores devem orar de uma forma perseverante. Só aqueles que se perseveram na oração veem os grandes livramentos de Deus. Tem gente que ora uma vez no negócio, não ora nunca mais. Para de orar. Mas só que se você deixar que a chama apague, você não vai contemplar a glória de Deus. Intercessor clama, mantenha a chama acesa. Existe esperança em Deus. O que falta são intercessores. Aí você fala assim, eu não sou um intercessor. Você ora. Você é um intercessor. Você ora por você está intercedendo pela sua vida. Você ora pela sua família, você está intercedendo pela sua família. Você ora por alguém que está com uma necessidade, você é um intercessor. Então, e a gente carece. Existe uma carência de intercessores. Existe esperança, não existe quem ore. Terceiro lugar, é uma oração fundamentada nas promessas de Deus. O intercessor é alguém que lembra a Deus o que ele prometeu. Nós não oramos buscando a nossa própria satisfação, os nossos caprichos, para que aquilo que eu quero, que você quer, prevaleça. Mas oramos firmados na promessa. Deus vela pela sua palavra. Ele falou, ele vai cumprir, ele vai cumprir. No início desse culto nós falamos que a promessa do Senhor é que toda a terra se encherá da glória dele. Isso é promessa, e isso vai acontecer. Então, quando nós oramos para a salvação da humanidade, nós oramos firmados, Senhor, a tua glória encherá toda a terra. Tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é promessa. É baseado nessa promessa que nós oramos para que a humanidade, em todo tempo, em todo lugar, em qualquer lugar, sobre a face desse planeta, seja tocado pela glória poderosa de Deus. Oração é fundamentada na promessa de Deus. Orar as promessas de Deus é ter convicção de que a nossa oração está alinhada com a vontade dele. Quarto lugar, oração é incansável. Aqueles que oram pela restauração da igreja não podem se render ao cansaço. Orar é guerra. É batalha, dá fadiga, dá esgotamento, né? Mas para aqueles que anseiam, que desejam a restauração da igreja, a gente não pode afrouxar a mão. Não podemos descansar nem baixar as armas. É preciso vigor para prosseguir. É preciso resistência para não retroceder. É preciso disposição para não se acomodar. Por isso que a Bíblia também fala, um ao outro ajudou e disse ser forte. Sua caminhada de oração não precisa ser sozinha. Não precisa, ela pode ser com um parceiro, uma parceira, uma igreja orando junto. Quinto lugar, é uma oração que importuna, é uma oração que é insistente, que bate na porta. Intercessor não dá descanso para Deus. Não dá, ele precisa pedir, precisa buscar, precisa pedir, precisa buscar, bater na porta e bater na porta de novo. Você lembra da viúva lá que Jesus está falando? Que o juiz não queria julgar a causa dela e ela ficou batendo na porta dele, batendo insistente, até que ele falou, gente, chega, eu vou falar o que é com essa mulher. É exatamente a mesma coisa, é insistência, é não desistir. A mão de Deus não está encolhida, de jeito nenhum, nem os ouvidos dele estão fechados. Nós precisamos lembrar a Deus das suas promessas, não dar descanso para ele, porque ele quer o nosso clamor. Ele quer. Até onde você vai? Até onde você está disposto a ir? É disso que nós estamos falando.
Essa é a oração que não descansa, essa é a oração importuna. Essa é a oração que agrada a Deus e que Ele abençoa. Sexto lugar, é uma oração objetiva. Oração tem propósito definido e não cessa até que a resposta chegue. A expressão até que deve nos ensinar a não desistir da oração porque a resposta ainda não chegou. Se Deus parece demorar, não é porque Ele desistiu de nós, mas é porque Ele age no tempo dele. E a resposta vem para a glória dele, para louvor da glória dele, para nos dar aquilo que Ele sabe que é o melhor para a nossa vida e no momento que Ele sabe que é o melhor. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos, os seus pensamentos muito mais elevados do que o nosso. E oração objetiva também é isso, Deus. É isso. Não é ficar vagando, né? É ali, objetivo, sabendo que Deus responderá na hora certa. E, em último lugar, é uma oração por restauração. A oração erguida aos céus não é por coisa material. Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe do desejo do nosso coração. Isso não quer dizer que um dia você não vai pedir algo para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma. Mas é restauração espiritual. É um pedido para que Deus restabeleça Jerusalém. Por isso que Isaías está orando. E coloque aquela cidade como um objeto de louvor a Deus. Para que todo mundo olhe para aquele lugar e fale assim, ali está a presença de Deus. A nossa oração é a mesma. Orar para que o Senhor restaure a igreja. Que a igreja neste lugar seja um referencial da glória dele. Que cada pessoa que é a igreja viva andando seja um referencial da glória de Deus. A igreja às vezes passa por zombaria. A igreja às vezes perde o seu vigor, perde o seu testemunho. E o nosso clamor deve ser para que haja restauração da igreja. Para que ela realmente brilhe no meio das trevas e seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para trazer a glória do nome dele, a salvação, para trazer a restauração, para trazer luz para aqueles que estão perdidos na terra. E eu já vou concluir. Nós somos muito falhos em oração. Às vezes a gente usa o próprio texto bíblico para dar desculpa para não orar. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Então daí tem muita gente que fala assim, então eu não vou orar não sei orar, não sei, né? Então deixa para lá. Outros não oram porque, eu já ouvi isso, que fala assim, olha, se Deus já sabe de tudo, por que eu preciso orar? Falta conhecimento da palavra. Falta intimidade com o Eterno. Falta ver com os olhos da fé as maravilhas de Deus na sua própria vida e na vida do outro. Gente, eu não tenho nem palavra para dizer o que é que falta numa vida de uma pessoa que acha que não precisa orar. Essa pessoa não vai experimentar a intervenção divina na vida dela. Ela vai viver sempre na mediocridade. Ela vai sempre viver uma vida rasa, uma vida baixa. Gente, hoje é a oportunidade de começar uma oração fervorosa, uma vida de oração fervorosa. Uma vida de oração fervorosa pela igreja nacional, pela igreja local, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. E essa oração alcançar o mundo. Uma oração vigilante, uma oração perseverante, uma oração firmada nas promessas de Deus, uma oração incansável, uma oração que importuna, uma oração que não deixa de pedir, uma oração objetiva, uma oração que clama por restauração, salvação, libertação. O dia de orar é hoje, a hora de orar é agora. Não deixe de se colocar na brecha. Não diga que você não sabe orar. Você sabe falar? Então você sabe orar.
Algumas pessoas falam assim, eu não vou orar porque o inimigo vai se levantar contra a minha vida. Gente, isso já é uma estratégia do inimigo para você não fazer nada. Porque se você não fazer nada, ele já toma a rédea da sua vida. Se levante sim. Porque se você orando ou não orando, ele já está levantado contra a sua vida. Então, se coloque, se posicione nessa batalha, porque o momento é agora, a hora é essa. Aproveita essa oportunidade. Começa a orar fervorosamente. Começa a ser insistente, objetivo. Louve a Deus, agradeça a Deus, ore na palavra. E eu creio, no nome de Jesus, que a sua vida será transformada, a vida da nossa igreja vai ser transformada quando a gente se colocar ali e falar assim, a partir de hoje, eu tenho uma vida de oração fervorosa. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero interceder por cada homem, por cada mulher, por cada criança, Pai, que está vendo essa pregação nesse exato momento, aonde estiver, clamando a Deus para que no nome de Jesus o Senhor acenda a chama da oração nesses corações. Que o Senhor, de uma forma especial, a Deus, sacuda, Pai querido, todo ócio, Pai, de oração. O Senhor sacuda, Pai amado, dessas vidas, Pai, qualquer empecilho para que eles tenham uma vida de oração fervorosa diante do teu trono de graça. Eu clamo, Senhor Deus, para que o Senhor a todos os dias coloque, ó Deus, no coração, coloque na mente, nos lábios, ó Deus, uma oração na vida desses meus irmãos, que eles não tenham medo, Pai, mas eles sejam corajosos diante da tua presença, que eles não tenham, Senhor Deus, um espírito tímido, mas eles tenham ousadia em nome de Jesus, que eles possam olhar, ó Pai amado, a vida dos profetas, que eles possam olhar Isaías, que eles possam olhar Ezequiel, Jeremias, ó Deus, olhar Daniel e ver homens, ó Deus, se prostrando diante da grandeza do Senhor, com orações fervorosas, olhar a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que de uma rasgando a alma diante do Senhor, dizendo da grandeza do Senhor, mas também dizendo da dor lá no jardim do Getsêmani, ó Pai, e que isso nos ensine, Senhor, a colocar nossa vida de uma forma verdadeira, plena, diante do Senhor, diante, ó Deus, em favor daqueles que sofrem, em favor da igreja de Cristo Jesus. Pai, que não cesse os nossos lábios de clamar diante do Senhor. Pai, que nós sejamos vigilantes, ó Deus, em todo tempo, e que o inimigo, Senhor Deus, que já está derrotado, não alcance, Pai amado, de jeito nenhum milímetro dentro do nosso campo de batalha, porque nós pegamos, nos apropriamos da promessa que nos diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, mas isso não vai fazer com que a gente baixe as nossas armas, mas muito pelo contrário, nós vamos, ó Deus, nos revestir das nossas armaduras, que está lá em Efésios no capítulo 6, e vamos batalhar o bom combate, porque sabemos que no Senhor, nossa igreja, nossa família, nossos amigos e todo local onde nós botarmos a planta dos nossos pés será vitorioso, será abençoado, será transformado para a glória do teu santo nome. Nos dê força, Pai, nos dê ânimo e nos dê coragem, dia após dia, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E que você possa, com muita alegria no teu coração, cantar a Deus agora, louvar a Deus, porque Ele é digno de receber honra, glória, louvor e exaltação. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. 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 Na
Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Mas o que preciso falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Todos nós sonhamos com uma vida de paz, tranquilidade e felicidade. Quando o povo de Deus se coloca em oração, coisas incríveis acontecem. Deus está ansioso para falar com você a todo instante. Falar com Deus é tudo que mais precisamos nesta vida. Na oração encontro calma. Na oração eu encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. E as obras que Ele A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção.
existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meliar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Nós louvamos a Deus e agradecemos por essa misericórdia tão grande, tão maravilhosa que Ele derrama sobre nossa vida. A gente se abastece na palavra e a gente devolve em gratidão e louvor a Ele. Eu quero orar mais uma vez, uma oração de louvor ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu tenho certeza de tudo aquilo que Ele ainda fará. É imaginável a nossa consciência humana, mas é incrível diante daquilo que a palavra nos revela. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Senhor, recebe toda a honra, recebe toda a glória, recebe o louvor, a adoração do nosso coração, da nossa vida diante do Teu altar. Que nós somos pobres, fracos, nós somos, ó Deus, limitados, mas nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder e as Tuas maravilhas. Que o Senhor nos anime, nos fortaleça nesse início de semana e que possamos, ó Deus, orar, interceder, mas também que haja sempre nos nossos lábios uma oração de gratidão, de adoração, porque só o Senhor é o dono e sustentador da nossa história.
Só o Senhor nos abençoa com paz. Só o Senhor nos sustenta com força, coragem e ânimo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, a consolação, a coragem e o ânimo que vem do Espírito de Deus esteja sobre sua vida e sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, uma excelente semana, uma semana vitoriosa em nome de Jesus.